E aí, galerinha do sexto ano, espero que vocês estejam estudando, espero que vocês estejam em casa, se preparando, tá bom? Porque já já estamos de volta. Galera, hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Né? Como vocês sabem, a gente já respondeu algumas atividades aí do módulo, né? Justamente, e hoje a gente vai dar continuidade na página 55 do módulo, tá bom? A gente vai falar justamente hoje sobre um pouquinho da pré-história aqui no Brasil, né? E o que foi para sua pré-história? Eu esqueci, né? Lembra lá do primeiro período histórico da humanidade, o período onde foi descoberto justamente o fogo, a escrita, a roda, né? Esse período pré-histórico dividido em três períodos: paleolítico, neolítico, idade dos metais, né? Um período que contribuiu imensamente para o avanço e desenvolvimento humano, né? Esse período também marca a chegada do homem à América, lembra lá? A descoberta da Lúcia, né? O Estreito de Bering, a questão da Polinésia, né? Então tudo isso. E não seria diferente, galera, e seria até incomum se a gente também não falasse desse período da pré-história aqui no nosso país, aqui no Brasil. Então você se pergunta, professor, aqui no Brasil também teve essa pré-história? Teve, galera, né? Tudo teve um processo da pré-história em todo lugar, tá bom? E hoje, galera, a gente vai falar justamente sobre a formação e o início da pré-história brasileira, né? Que foi muito importante mesmo. Lembrando que até hoje, né, não só no Brasil, mas também no mundo, é encontrados vestígios dessa pré-história, existência dessa pré-história, tá bom? Então a pré-história, assim como os outros períodos históricos, é de fundamental importância para o conhecimento humano, né? Para o conhecimento, como é que tudo iniciou, né? Depois da pré-história, depois da pré-história, professor, o que foi que veio, né? A Idade Antiga, a formação das primeiras civilizações, mas tudo isso começou graças à pré-história, tá bom, galera? Então eu espero aí que vocês estejam com o módulo na página 55. Hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos básicos dessa pré-história aqui no Brasil, como, ó, os habitantes, tá bom? As grandes descobertas ou a grande descoberta da arqueóloga brasileira Niede Guidon, que iria revolucionar não só a pré-história aqui no Brasil, como também essa chegada do homem na América e, por fim, os principais sítios arqueológicos do Brasil, que foi justamente a atividadezinha que eu passei aí na nossa plataforma, né? Eu espero que todos tenham feito até agora. Eu só vi 4 a 5 alunos que fez a atividade, mas eu estou esperando aí. Pega lá o celular, responde na plataforma, tá bom? Não deixem de participar, não deixem de contribuir nas nossas aulas, galera. É de fundamental importância. A gente sabe que nessa pandemia, infelizmente, as nossas aulas não estão sendo presencial, mas o nosso processo de aprendizagem não pode parar, tá bom? Então vamos lá. Galera, ó, pré-história no Brasil. Já dei todo o conceito de pré-história para vocês e aqui no Brasil não foi diferente, tá bom? Lembrando que, segundo as descobertas arqueológicas, a pré-história no Brasil não teve, de fato, a passagem de toda aquela escala evolutiva, né? Do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthal, Homo sapiens. Segundo as descobertas, esse homem que já chega aqui na América é justamente o Homo sapiens, né? Que somos nós, né? Ser Homo sapiens sapiens, né? Então vamos lá. Esse homem ele era, ó, caçadores, tá bom? Então eles caçavam ainda assim animais pequenos, tá bom? Esse homem, eles viviam em cavernas, tá bom? Né? Por isso o grande aparecimento da pintura rupestre justamente em cavernas, porque ele se protegia dentro dessas cavernas ainda dos animais, né? Eram pequenos agricultores e coletores de fruta, lembra lá? Que o Neolítico vai marcar o surgimento e o desenvolvimento da agricultura, né, da domesticação dos animais. Sem contar que, galera, o homem da pré-história brasileira, né, eles pintavam seus corpos, ele não tinha ainda uma religião pré-definida. Por quê? Porque ele adorava a natureza, né? Ele adorava essa questão da natureza. Eles cultuavam o sol, cultuavam a lua, cultuava a chuva, né? Toda a transformação da natureza que a gente tem hoje normal, tá bom? Eu vou deixar agora com vocês aí uma imagenzinha falando sobre essa chegada.
Galera, como vocês viram aí na imagem, tá bom? E agora, pessoal, a gente vai ter o contexto principal, que é justamente a descoberta, né, da Luzia, né, que foi justamente o primeiro fóssil encontrado aqui no Brasil, né? E quem foi a responsável, professor? Quem foi a responsável? Foi justamente a arqueóloga brasileira Niede Guidon. E essa descoberta, galera, ela vai revolucionar, tá bom? Por quê? Porque além de ser uma descoberta de grande importância para a nossa pré-história, na história do Brasil, vai ser também uma descoberta de grande importância para a história do povo americano, né? Por quê? Porque aí o fóssil de Luzia tem datação de cerca de 48 milhões de anos, né? Que vai de contra qualquer teoria dos arqueólogos antes de Niede Guidon, tá bom? É por isso, né, que a gente falou nas aulas passadas aí, olha só a importância de vocês estarem assistindo os vídeos, né, que Niede Guidon ela vem para transformar esse contexto, tá bom? Então vamos lá, ó, fóssil de Luzia, descoberta arqueológica que contribuiu para revolucionar as teorias sobre o povoamento da América. Lembrando, galera, que sobre o fóssil de Luzia tem até uma notícia triste, né? Eu não sei se vocês lembram, mas acho que cerca de 2 anos atrás, o Museu Nacional, né, de História do Brasil, lá no Rio de Janeiro, ele pegou fogo, né, lá pela falta de manutenção, né, dos nossos líderes políticos por não cuidarem da nossa história. O museu pegou fogo e, infelizmente, o crânio de Luzia, né, que é um grande achado arqueológico brasileiro, ele infelizmente pegou fogo, mas só que legal, ele foi encontrado, não da mesma forma, né, sofreu algumas transformações, até por causa do incêndio, né? Mas aí ainda bem que ele foi encontrado e ainda persiste, tá bom? Ó, que legal, né? Vamos lá. Então, galera, ó, vou mostrar agora justamente nessa imagem como era a Luzia. Então vamos lá. Olha aí, galera. E aí você vai ter os principais sítios arqueológicos aqui do Brasil, que foi uma pesquisazinha que eu mandei para vocês. Se eu não mandei, estarei mandando na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Ó, principais sítios arqueológicos do Brasil. O primeiro deles, Lagoa Santa, Minas Gerais. São Raimundo Nonato, no Piauí, tá bom? Monte Alegre, no Pará. E os sambaquis, né, que viviam no litoral brasileiro e precisamente na região sul. Galera, esses campos arqueológicos são de fundamental importância. Por quê, professor? Para ele marcar o contexto da nossa pré-história, né? Principalmente o que vai ser o nosso tema da aula que vem, que é os povos dos sambaquis, tá bom? Eu vou deixar aí no final da aula algumas imagens para vocês, tá bom? Que é justamente sobre esses campos arqueológicos e sobre essas principais descobertas, né? Até hoje, galera, arqueólogos brasileiros, né, e não só brasileiros como também estrangeiros, né, que vêm fazer suas pesquisas aqui, eles descobrem artefatos novos, vestígios dessa pré-história aqui no Brasil, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai falar justamente sobre esses povos que viveram aqui, né, os povos amazônicos, os povos dos sambaquis, que construíam grandes pirâmides ou montanhas de concha no litoral brasileiro, e assim o seu processo evolutivo até para os dias de hoje, tá bom? Então, galerinha do sexto, assistam o vídeo, vou deixar aí embaixo uma atividadezinha, tá bom? Valeu, até a próxima aula.